Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu vou ler dos versos 1 até o verso 13. Quem puder colocar-se em pé, por gentileza. Então, os ataques de Satanás sobre a vida do crente. Como ele tem nos atacado, como nos defendermos, o que fazermos. Eu vou ler Lucas capítulo 4, versos 1 a 13, dizem assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Nosso Deus e nosso Pai, nós confiamos em Ti para, através do Teu Espírito Santo, nos abençoar nessa manhã. Obrigado a Deus porque abençoaste cada classe, cada professor durante a escola dominical. E agora, enquanto meditamos na Tua palavra, carecemos que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Deus, que Ele encontre em nós um coração, uma mente pura, livre, desejosa, ó Deus, da Tua palavra. Que o inimigo não possa colocar nenhuma barreira em nossa mente, em nosso coração, como as preocupações ou pensamentos futuros, a fim de nos desviar nesse momento de prestarmos atenção na Tua mensagem para a nossa vida. Aqui rogamos a Ti em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Então, Satanás tem trabalhado arduamente. E é uma coisa interessante que ele trabalha principalmente baseado no fato que nós nos consideramos muito fortes, muito capazes. Quando a palavra de Deus diz que nós somos semelhantes a uma folha que o vento levanta e logo cai, a palavra de Deus fala exatamente e com muita propriedade aquilo que nós somos, não é, aos olhos de Deus. Somos frágeis, somos fracos, somos incapazes de tantas coisas. Mas Satanás, ele tem uma predileção, parece especial, por todo aquele que, estando de pé, considera que é impossível que venha a cair. Tanto que a palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuidado que não caia. Mas o nosso coração, ele é tão enganoso, irmãos, tão enganoso, que ele procura nos convencer que nós somos capazes de enfrentar qualquer coisa, qualquer luta, qualquer prova, sem a necessidade que Deus nos ajude. Como Satanás, ele parece ter predileção por aqueles que se acham autossuficientes, não é, onipotentes na sua força, na sua capacidade, então, sem que haja aviso, são derrubados pelo inimigo. O Senhor Jesus não era esse tipo de pessoa. O Senhor Jesus nunca foi esse tipo de pessoa. É interessante observar na palavra de Deus que, mesmo sendo o próprio Deus, o Senhor Jesus buscava o fortalecimento constante em oração e em comunhão com seu Pai.
Se há uma coisa que Satanás nunca conseguiu fazer, foi pegar Jesus despreparado, desapercebido. Notem que no verso 13, diz que ele ausentou-se dele por algum tempo. Jesus sabia muito bem que Satanás estaria constantemente à busca de uma oportunidade, de uma fraqueza, de um momento onde derrubá-lo. Aqui nesse capítulo 4, o verso 2 diz que 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. Notem que a fraqueza física também é um tempo de certa, realmente não fraqueza em si, eu não ia usar essa palavra ao Senhor Jesus, mas uma vulnerabilidade, um momento onde Satanás entendeu ser propício a fim de atacar o Filho de Deus. Conosco isso acontece constantemente. Ele está constantemente procurando derrubar os filhos de Deus, da sua fidelidade e da sua comunhão com Deus. Agora, irmãos, o que realmente me chama a atenção é quantos filhos de Deus estão apercebidos disso. Quanto nós temos percepção do fato que Satanás é um leão que anda ao nosso derredor procurando quem possa tragar. Que Satanás é alguém pronto, a Bíblia diz, é o nosso adversário, pronto a derrubar, e não só derrubar, mas a palavra tragar quer dizer devorar, ao ponto de estraçalhar completamente, é isso que Pedro diz. Mas quantos de nós realmente estamos apercebidos dos perigos que nos rondam e daquilo que está ao redor da nossa vida? Andar nesse mundo é uma aventura. Andar neste mundo é um risco tremendo e constante, porque existe alguém ao nosso derredor procurando a nossa morte ao tempo todo. Se não fosse por Cristo e pela sua intercessão em nosso favor no céu, Satanás já teria conseguido isso. Tenha absoluta certeza, irmão, você não estaria vivo aqui nesta manhã se Cristo não intercedesse por você. Toda a sua força, toda a sua capacidade, toda a sua inteligência não seriam suficientes para derrotar Satanás. E há muito ele já teria liquidado com a sua vida. Você já teria morrido. Você não estaria mais aqui se Cristo não intercedesse por você. E eu acho maravilhoso, isso é incrível, que Jesus se dispôs a colocar-se no nosso lugar também nisso. Notem que aqui no capítulo 4, ele se coloca como um de nós, sofrendo aquilo que nós sofremos. Ele não somente intercede por nós no céu e é a garantia da nossa vitória, mas para nos encorajar, Jesus se coloca no nosso lugar. Isso é a maravilha desse texto. É Jesus como homem andando e vivendo e permitindo que uma das suas criaturas, observe esse ponto do texto, que uma das suas criaturas invista contra ele. Foi Deus que criou Satanás, ele é criatura, e aqui o próprio Deus em Cristo permite que a sua criatura o afronte, que a sua criatura invista contra ele. E por que Jesus faz isso? Porque ele sabe que nós também sofreríamos o mesmo. Então aqui ele nos ensina, olha, quando acontecer com você, haja como eu agi. Eu acho incrível isso. Jesus nos dizendo, olha, quando ele se aproximar de você, quando se aproximou de mim, você faça o que eu fiz. Você tenha o comportamento que eu tive. Você responda como eu respondi. Então ele está nos dizendo, você tem uma base aqui para não ser derrotado. Então nós temos duas coisas importantíssimas. Temos a intercessão de Jesus no céu, suas mãos erguidas em nosso favor, e temos aqui o seu ensino para a vitória quando Satanás ataca a nossa vida. Então não tire os seus olhos desse texto, não tire a sua atenção, porque eu quero dizer três coisas que ele constantemente faz com todos nós, procurando nos derrotar. A primeira coisa, a primeira área da nossa vida que ele ataca, e ataca com muita vontade, é a questão da nossa fé. O contrário de fé chama o quê? Incredulidade. Então o caminho que o inimigo procura colocar o cristão sempre é um caminho onde ele vai demonstrar incredulidade em relação às coisas de Deus. Incredulidade em relação ao cuidado de Deus, principalmente. E há uma questão, irmãos, importantíssima no nosso tempo, e eu convido que vocês abram as suas Bíblias comigo nos textos que eu vou citando, e eu vou ler primeiro Mateus capítulo 6. Eu pensando e refletindo, qual é a área na questão da confiança, da fé em Deus, onde nós estamos mais suscetíveis de sermos atacados?
Qual é a área na nossa vida onde nós temos observado Satanás trabalhar mais, procurar derrotar os crentes nisso? Ele usa principalmente uma área que é quase que natural a nós. E uma área que hoje a psicologia tem falado muito, se tornou uma referência como doença, e uma questão que está se tornando comum, que é a área da ansiedade. Se eu perguntar se você é ansioso, todos nós somos ansiosos em alguma coisa. Não fazem aí 4 décadas que as ciências começaram a estudar essa área. Mas Jesus, em Mateus 6, há quase 2000 anos, ele já falava disso. Observa só o verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus diz claramente, não andeis ansiosos, significa não se dividam. Não fiquem divididos entre confiar em mim e realmente observar as necessidades que tem. Todos nós humanamente temos ansiedade. E todos nós humanamente passamos por momentos onde a ansiedade nos ataca com mais força. E é nesses momentos que Satanás procura também nos derrubar. E nos derrubar aonde? Fazendo com que a ansiedade tire a confiança que temos em Deus. Na continuidade desse capítulo, no verso 31, diz assim Jesus, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Então, no verso 33, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Satanás vai procurar esses momentos para realmente atacar a confiança que temos no cuidado de Deus conosco. Eu quero usar um exemplo com os irmãos de como ele tem feito isso, e de como isso acontece na própria história bíblica. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 16. Há um exemplo disso. Êxodo capítulo 16, eu vou ler os versos 2 a 4, que diz assim, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Observa agora o verso 3. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Notem aqui um exemplo de como isso se dá na vida daqueles que andam com Deus. A primeira coisa que eles lembraram, no momento de dificuldade, foi olhar para trás. E nota como a mente do ser humano trabalha. Lá no Egito nós tínhamos panelas de carne, comíamos pão até fartar. Além de queixosos, eram mentirosos. Escravos tinham panelas de carne à vontade? Pão a fartar? Claro que não. Mas no momento de dificuldade eles dizem, olha, trouxeste-nos até aqui para morrermos, nós e toda essa multidão. Esse é o normal do ser humano. O queixar-se, o reclamar. Eu gosto muito quando o Senhor Jesus ora por nós, e Ele nos diz assim, que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus não está tão preocupado com nos dar pão, quanto está preocupado em nos treinar. Receber o pão de cada dia é um treinamento contra a ansiedade. Você lembra qual foi a resposta aqui em Êxodo 16? O que Deus fez para eles quando eles reclamaram? Quem lembra? O que Deus enviou do céu? Enviou o pão do céu, o maná. Dá para entender que gosto que tem o maná? O gosto do mel. Mas Deus também colocou uma coisa para eles. O maná durava quanto tempo? Um dia. E Êxodo 16 diz que aqueles que guardaram para outro dia, aconteceu o quê? Apodreceu e criou bichos. Por que Deus fez isso? Para que dia após dia eles dependessem de Deus. Para que dia após dia eles esperassem que Deus desse o alimento, as necessidades. O que Satanás quer fazer nessa área da nossa vida? Exatamente quebrar esse elo. Ele não quer que dependamos de Deus dia após dia. Ele não quer que nós oremos, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele quer que nós oremos assim, Senhor, o pão nosso do ano inteiro me dá hoje, para me guardar na minha reserva e ter segurança que vai ter. É isso que Ele quer que nós façamos. Enquanto o nosso Deus está dizendo, olha, o pão nosso de cada dia. É dia após dia.
o treinamento da nossa confiança nele. Em Lucas capítulo 4, verso 4, Jesus venceu isso dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, ou de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele, olhando isso, olha, a garantia do meu pão não é minha força, mas a promessa que Deus me deu, enquanto Satanás ataca a sua incredulidade. Abra sua Bíblia comigo, 1 Timóteo capítulo 6, versos 7 e 8, e observe bem como Paulo descreve essa situação e qual deve ser o nosso comportamento diante disso. Ele diz assim no verso 7, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Como trabalhar com isso? Você tem alimento para 2 dias? Então viva sabendo que o que você precisa é o alimento apenas de hoje. Você tem sustento para o mês inteiro? Viva crendo e vivendo essa realidade, que você precisa apenas do de hoje. Satanás atacará a nossa confiança nele, nos fará com que realmente nos afastemos dessa confiança em Deus, mas Jesus claramente responde, olha, Deus tem a resposta. Uma segunda coisa que Satanás fez com Cristo e que pode fazer conosco também. Observe os versos 5 a 8 de Lucas 4. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quer. Aqui é interessante. O que Jesus veio fazer nesse mundo? A Bíblia diz, e ele mesmo diz, eu vim destruir as obras do maligno. Aqui, o que Satanás oferece para ele é realmente tudo aquilo que ele queria, apenas sem o quê? Sem esforço, sem trabalho. O que Satanás oferece aqui para Jesus é conquistar aquilo que ele desejava, dado gratuitamente por ele. Ou seja, aqui é um atalho. Você não precisa sofrer tudo que você vai sofrer, você não precisa passar por tudo que você vai passar. É muito fácil conquistar e conseguir aquilo que você quer conseguir. Você não precisa dessa luta, você não precisa desse sofrimento, de tudo isso que vai se suceder com você. É muito fácil conquistar isso. Agora, observe bem comigo como o mestre dos mestres se referiu a essa atitude, a esse tipo de vida em Mateus capítulo 5. Ele, sabendo que Satanás nos atacaria nessa área, em Mateus capítulo 5, verso 10 a 12, Jesus mesmo diz assim, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pensa bem, irmão, aí na sua mente nesse momento. Eu sei que alguns de vocês, por serem crentes, sofrem discriminação dentro da sua própria família. Vocês já compartilharam isso algumas vezes. Às vezes o seu pai, a sua mãe, seus irmãos não são crentes. E depois que você se tornou um crente em Cristo Jesus, eles passaram a perseguir você. Eu creio que não existe perseguição mais dura do que a perseguição feita por aqueles que nós amamos. É muito difícil. Eu sei de alguns de vocês que sofrem perseguição no trabalho. Procuram viver honestamente no seu trabalho, trabalhar honestamente, darem exemplos de vida cristã e são perseguidos no trabalho porque são fiéis a Cristo. Eu conheço crentes que deixaram de ser promovidos no seu trabalho porque não aceitaram serem fiéis a Cristo naquilo que queriam ser. Exigiam deles infidelidade, eles disseram, isso eu não posso fazer. Eu posso trabalhar o quanto você quiser, posso fazer horas extras, posso fazer outros trabalhos, mas isso que você quer eu não posso. É contra a lei do meu Deus, e são perseguidos por isso. Sei de crentes que perderam seus trabalhos, a semelhança de José no Egito, porque não sucumbiram às tentações da carne. Infelizmente isso acontece, devemos dizer. Pessoas em posição de hierarquia maior no trabalho, procurando seduzir crentes. E esses dizem, eu não vou permitir isso na sua vida. José pagou com a prisão. Muitos crentes pagam com o desemprego. Irmãos, Satanás está sempre pronto a nos dizer, olha, não precisa de nada disso. Você não precisa passar por nada disso.
Tem um jeito muito mais fácil de conseguir o que você quer conseguir através de outros meios. Mas notem que aqui em Mateus capítulo 5, Jesus está dizendo: bem-aventurados, vocês são felizes quando vos injuriarem e perseguirem. Quando eles fizerem isso para vocês, vocês não são pobres coitados, vocês são felizes, porque isso marca de que reino vocês são. Vocês não são desse mundo, e por isso o mundo vos persegue. Quando Israel estava acampado no Monte Sinai, Moisés lá em cima do monte recebendo as tábuas, você lembra o que eles fizeram lá embaixo? Alguém lembra? Recolheram brincos, pulseiras, derreteram aquilo, um trabalho de fundição, fizeram um bezerro de ouro. E fizeram o que com o bezerro de ouro? Estes são, ó Israel, os deuses que te tiraram do Egito. E quando Moisés desce do monte e vê aquilo, às vezes fica difícil entender como Deus não destruiu aquele povo. Mas quando Deus continuou trabalhando com eles, Deus continuou purificando o seu povo, ensinando para eles que aquele caminho não era o caminho que eles queriam e não era o caminho realmente melhor para a vida deles. E Jesus nos dá um exemplo no verso 8 de Lucas 4, quando ele diz: e Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Quando Satanás atacar, irmãos, a sua vida procurando mostrar-te um caminho mais fácil, diga: não, eu sirvo ao meu Deus. Diga: eu não tenho direito de seguir um caminho mais fácil. Eu não tenho direito de seguir um caminho sem perseguição. Eu não tenho direito de seguir um caminho sem sofrimento. Porque este foi o caminho do meu mestre, e ele disse que nós seguiríamos as suas pisadas. Então não fuja disso. Não aceite a proposta satânica por trocas por prazeres ou por qualquer outra questão, dando lugar ao mundanismo, dando lugar à sua proposta, ao invés de dar lugar à obediência a Deus. Os versos 9 a 12 de Lucas 4 terminam assim: levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Agora, esse terceiro e último aspecto, a gente está enxergando mais aonde? Aonde nós enxergamos mais isso? Infelizmente, mais dentro das próprias igrejas. Notem o que Satanás tem procurado fazer aqui. O que ele tem procurado levar os crentes a pecarem? Através da presunção. O que é a presunção? É achar que você está no comando e que você tem autoridade de fazer alguma coisa em relação a Deus. É inverter os caminhos. Deus se torna servo e você se torna senhor. O que aqui Satanás procurou tentar a Cristo? Olha, se joga daí, você vai obrigar Deus a ter que agir. Se jogue daí, realmente, Ele é obrigado a te cuidar, Ele é obrigado a agir em teu favor. Presunção. Como Satanás tem feito isso nos nossos dias? Quantos crentes têm sido levados a pensar que podem determinar que Deus faça isso ou aquilo? Que podem determinar as ações de Deus? É engraçado isso. Eles determinam que Deus lhes dê um melhor emprego, determinam que Deus lhes dê um aumento de salário, determinam que Deus lhes dê um melhor carro, determinam que Deus lhes dê uma melhor casa, determinam isso, determinam aquilo. Eu nunca vi nenhum crente determinar que Deus lhe envie a uma tribo perdida lá no meio do Amazonas. Nunca vi alguém determinar que Deus lhe tire os seus bens, porque os seus bens têm lhe afastado de Deus. Nunca vi nada disso. Mas Satanás tem procurado levar os crentes à presunção, exatamente por isso. Em Êxodo capítulo 17, abra sua Bíblia comigo. Aconteceu também com Israel no deserto. No capítulo 17, versos 1 a 7, eu vou ler rapidamente, diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor, notem a expressão aqui,
Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Porque tentaram ao Senhor, duvidaram de Deus, quiseram ocupar o lugar de Deus, determinando o que devia ou não acontecer naquela hora. Jamais, irmãos, façamos isso, jamais realmente tenhamos tal atitude. Em Lucas capítulo 4, verso 12, o Senhor termina dizendo que não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, ninguém vai colocar Deus à prova nesse sentido, e nem duvidar que Ele pode suprir as necessidades, mas confiará nele e dependerá dele. Eu quero terminar com uma coisa. Jesus e Israel, antitipos de uma mesma verdade. Ambos foram tentados no deserto. Um falhou e o outro venceu. Dois tentados. Um falha, o outro vence. Por quê? Todos nós aqui, tentados nesse mundo comparado a um deserto. Uns falham, os outros vencem. Por quê? Porque alguns caem e porque outros se mantêm de pé. Em Efésios capítulo 6, eu gostaria que os irmãos lessem comigo, Efésios 6, para terminarmos. A partir do verso 13 ele diz que tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Esse dia mau aqui, podemos dizer, todos os dias nesse mundo são maus, são debaixo do pecado e da dificuldade, mas o dia mau é o dia mais difícil, é o dia mais complicado, é aquele dia que parece que nada está dando certo, é aquele dia que Satanás procura nos derrubar. O verso 14 diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Claramente o verso 16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Qual é a diferença entre a vitória e a derrota? Qual é a diferença entre aqueles que perecem no deserto e aqueles que permanecem de pé? Paulo nos diz claramente que eles tomam um escudo da fé e toda a armadura que Deus lhes dá. Eu comecei dizendo que às vezes nós nos consideramos tão fortes, mas tão fortes, que achamos que não precisamos de Deus. Esse foi o pecado de Israel. Mas aquele que é tão forte, mas tão forte, dependeu de Deus em tudo. Essa foi a vitória de Cristo. Eu não sei em qual área da sua vida Satanás está atacando e procurando te derrubar, mas siga um caminho claro. Primeiro, reconheça a sua fraqueza. Segundo, reconheça que Deus é forte. E terceiro, se apegue nele em todos os momentos. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida particularmente, quais são os perigos que você tem corrido, mas a Bíblia tem nos dito que podemos apagar os dardos inflamados do maligno quando vivemos na fé em Deus. Então, irmão, dependa de Deus. Dependa dele para lhe dar a vitória. Foi isso que Jesus fez. Mas não haja como Israel, um murmurador, um queixoso, achando que podia resolver os problemas todos por si próprio, e não podia, foi derrotado. Aquele que podia resolver os problemas dependeu de Deus. Jesus foi vitorioso. E é isso que Ele quer de nós. Vamos fechar os nossos olhos para orarmos.